Olá pessoal, sejam bem-vindos à parte 3 do curso e irei apresentar a seção de artigos científicos. Irei mostrar como é que é a organização do artigo científico e quais são os principais pontos que costumam estar em cada seção, né? Então irei começar com a introdução. Normalmente um artigo científico ele tem um título lá em cima, depois o nome dos autores e costuma ter um breve abstract, que seria o resumo. E para artigos que não são apenas nessas revistas, eu vou falar das revistas mais para adiante, mas essas revistas que tipo não temos acesso completo ao artigo, porque devemos pagar uma parte para poder dar aberto, né? Nós só temos acesso ao abstract. E por conta disso, o abstract tem que fornecer informações de modo que nós tenhamos uma noção do que aquele artigo fala, né? Para poder considerar pagar ou procurar outras formas de obter aquele artigo. Então, depois do abstract, nós costumamos ter a seção de introdução, em que na introdução aparece o contexto geral da pesquisa, ou seja, o panorama geral do tema e a relevância do mesmo. E todo o trabalho científico, um dos pontos principais seria tipo o gap, a lacuna de pesquisa que ainda não foi preenchida. Então, isso aparece na introdução, em que tipo tem que ser explicado o que é que existe ainda como problema que o trabalho se propõe a resolver, a solucionar. Depois tem a importância desse estudo para a comunidade científica e no fim costumam aparecer os objetivos do trabalho. Normalmente as hipóteses não costumam ser apresentadas num artigo científico, mas eu coloquei aqui que é algo que pode ser colocado ou não, isso depende dos pesquisadores daquele trabalho. Depois nós vamos para a seção metodológica, em que é apresentado o desenho do estudo, ou seja, o tipo, a abordagem, o escopo, a delimitação, como é que vão ser colhidos os dados, quais foram os critérios que foram selecionados, as fontes que foram utilizados, filtros que foram utilizados, se serão utilizados filtros, e a justificativa de cada ponto. Então, é muito bom quando você justifica por que que escolheu uma coisa em detrimento de outra, para poder fundamentar melhor a sua escolha. Depois também nós temos os procedimentos que serão realizados e a ideia é que esses procedimentos sejam reproduzíveis. Então, nós podemos colocar, de certa maneira, se for, por exemplo, algo programativo, né? Se tivermos a trabalhar com programação, podemos colocar uma semente fixa para os pontos que podem alterar e para análises, né? Nós podemos tipo identificar ou explicar melhor quais são os métodos que vão ser utilizados, programas estatísticos. A ideia é colocar toda a receita completa de como é que o trabalho foi feito. Então, a metodologia é um ponto muito, mas muito relevante. Tem muitos pesquisadores que pegam o teu trabalho e eles só lêem a metodologia. Depois de ler a metodologia, se viram, tipo, faz sentido, eles vão ler quais foram os resultados que você obteve, né? Depois podem voltar para a introdução, cada um lê da forma que ele acha interessante. E continuando aqui, nós temos, depois dessa metodologia, a parte dos resultados, que ele tipo espelha o que foi identificado, né? O que foi encontrado nesse caso. Então, ali vamos ter os dados principais que foram encontrados, análises chaves e padrões observados, se for observado algum padrão, bem como a significância para testes estatísticos se forem utilizados e tal. A ideia é tipo apresentar os resultados da nossa metodologia, né? Do que nós obtemos depois de pegar a metodologia e aplicar nos nossos dados. Então, os resultados seriam uma seção que tá te dar o que você tipo obteve depois de juntar todos os ingredientes. E teríamos depois uma outra seção, que é a seção de discussão em que costuma ter a interpretação, mesmo como a comparação literária entre os nossos dados, os nossos resultados e os já existentes na literatura. Também pode apresentar a contribuição do nosso estudo, bem como limitações do mesmo. Por fim, nós vamos ter a conclusão, que seria a síntese final dos achados encontrados e a contribuição para essa comunidade científica. Também pode apresentar perspectivas futuras,
se o trabalho não for finalizado naquele momento. E eu tenho aqui um exemplo de um manuscrito, porque ainda não é artigo, está a ser escrito ainda. Esse aqui é meu manuscrito, que tem como o título, esse que aparece aqui em cima, e eu dei os autores por questões de sigilo, mas a ideia é essa aí. Nós vamos ter um abstract, depois do abstract nós vamos ter a introdução, em que eu apresento o que a literatura diz a respeito do meu trabalho e também apresento o gap, ou seja, o que tem que ser pesquisado, o que ainda não foi resolvido. Depois eu tenho a parte metodológica aqui na seção 2 com um fluxograma metodológico, e a metodologia é o ponto mais forte desse meu trabalho. Depois nós vamos para a parte dos resultados, em que apresenta aqui os resultados da minha pesquisa, resultados. E depois no final nós vamos ter aqui a parte da discussão e conclusão. E nós depois vamos ter a parte das referências, né? Ou seja, os autores que foram citados, tudo isso tem que ser referenciado. E é assim que um artigo científico é apresentado. Obrigado. Nos vemos na parte 4, em que vou começar a falar da parte prática mesmo. Então vamos começar a utilizar os programas e colocar a mão na massa.